Profecia de Oséias. Assim fala o Senhor: eles construíram reis sem minha vontade, construíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou-o. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços. Esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha, e mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisas que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Graças. Queridos irmãos, queridas irmãs, se olharmos à nossa volta, iremos perceber que existem muitas coisas que nos afastam ou pode até mesmo nos desviar de Deus, do caminho de Deus. Também pode nos afastar e nos desviar do nosso compromisso com a igreja. O mundo tem oferecido tantas coisas aparentemente mais atraentes. E aquelas pessoas que se encontram enfraquecidas na sua experiência de fé, como também na sua análise crítica da situação, ou seja, engole todas as coisas que lhes são colocadas na cabeça, sem pensar, sem refletir, acabam cedendo às propostas mundanas. E quem acaba cedendo às propostas mundanas, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber das coisas de Deus, não quer mais saber da igreja. Então, para essas pessoas, tanto faz rezar como não rezar, ir na missa como não ir na missa, se confessar como não se confessar, fazer a coisa certa como fazer a coisa errada, tanto faz. Tudo virou uma normalidade. Então, o grande perigo, de muitas vezes a pessoa que tem a sua fé não cultivada, não amadurecida, e a pessoa que vai pela cabeça dos outros, não tem um momento de pensamento próprio. Então a pessoa acaba cedendo a todas estas tentações. No tempo do profeta Oséias não era diferente. Conforme nós acabamos de escutar esta leitura, as propostas eram muitas e o povo seguia aquilo que era realmente mais adequado às suas expectativas. E o mais triste nesta realidade, neste contexto
do profeta Oséias é que eram pessoas com boa formação, e faziam as suas escolhas erradas com consciência. Sabiam que o que estavam optando para a sua vida, que estavam escolhendo para a sua vida, não era adequado, não era conveniente, mas mesmo assim assumiam aquelas coisas para si mesmo. Ou seja, adorar falsos deuses, trazer para si costumes pagãos, serem ilícitos, serem desonestos e assim por demais. Então, naquela época, tinha-se esta mentalidade e também tinha-se esta atitude. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a história se repete. Acontecem coisas semelhantes. Muitas pessoas, e até mesmo aquelas que estão dentro da igreja, continuam optando pelas propostas do mundo e deixando os planos de Deus em segundo lugar. O nosso maior desafio, meus irmãos e minhas irmãs, é viver a proposta de Jesus Cristo diante de tantas outras propostas. É um desafio. Tem diante de nós dois caminhos. Tem o caminho do mundo e tem o caminho que Jesus propõe. E a nossa atitude como cristão é escolher o caminho correto, o caminho mais adequado, e abraçar isso para a nossa vida. Com certeza, o ideal não é escolher o caminho do mundo, porque não vai nos levar a lugar nenhum. Com certeza, o ideal é escolher o caminho de Jesus, que nos leva à vida, que nos dá vida. O próprio Jesus nos fala, vida em abundância. Então, para que a gente tenha uma escolha acertada na nossa vida, é preciso que a gente faça um caminho por 4 degraus. E quais são estes 4 degraus? Primeiro, o discernimento. A gente precisa ter muito discernimento na vida. Discernimento significa clareza de saber o que é bom e de saber o que não é bom. De saber o que é certo, de saber o que é errado. De saber que aquilo que eu estou plantando, amanhã eu vou colher. Se eu planto coisa boa hoje, amanhã eu colho coisa boa. Se eu planto coisa ruim no dia de hoje, amanhã, como consequência de tudo isso, eu vou colher coisa ruim. Então, o primeiro degrau que nós precisamos para ter esta prudência, para escolhermos o melhor caminho, que é o de Jesus, que nos leva à vida, a verdadeira vida, começa então pelo processo de discernimento. O segundo degrau é uma coisa assim bem trabalhosa, e muitas pessoas nos dias de hoje não gostam disso, gostam de tudo pronto, é a questão da análise crítica. Precisamos aprender a pensar. Não dá para a gente pegar tudo pronto. Hoje nós estamos acostumados a adquirir tudo, né? Vai no mercado, tem tudo pronto, tem até refeição, né? Hoje todos os mercados, pelo menos em Ourinhos é assim, qualquer mercado que você vai já tem todas as bandejinhas prontas, é coisa muito prática. Então até no pensamento as pessoas preferem tudo pronto. Hoje as pessoas querem conhecer alguma coisa, põe lá no Google e já tem a resposta, e nem sempre aquela resposta é verdadeira, condiz com a nossa experiência de fé cristã.
católica. Então a gente precisa aprender a pensar. E para aprender a pensar, a gente precisa estudar, precisa ler, precisa se informar, precisa conhecer. Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer os documentos da igreja, tem que conhecer a doutrina da igreja que você professa a sua fé, tem que conhecer tudo aquilo que o magistério da igreja nos apresenta, aquilo que o Papa nos oferece, os bispos. Tem que conhecer, estudar aquilo que está acontecendo ao mundo. Somente assim, no conhecimento, na busca do conhecimento, é que a gente vai ter capacidade de ter uma análise crítica. Então nós vamos começar a pensar com a nossa cabeça e não vamos mais pensar com a cabeça do outro. Então isso também nos ajuda a escolher um caminho bom, porque a gente não vai engolir qualquer coisa. Quando você começa a refletir, você vai ter justamente uma posição diante de algumas coisas que não vai te afetar. Então o segundo degrau é análise crítica. O terceiro degrau é a opção fundamental, quer dizer, a opção primeira. A gente precisa realmente chegar nesse tópico, desse terceiro degrau, já com uma clareza. Qual que é a prioridade para a minha vida? Então, se você já conseguiu fazer um discernimento, saber escolher entre o certo e o errado, escolher o que é certo, tem uma análise crítica, quer dizer, o mundão com as suas ideologias não te engoliu, porque você soube pensar. Então, a sua prioridade vai ser Deus, vai ser as coisas de Deus, né? Não tem aquela passagem do Evangelho que Jesus faz aquela comparação, que o homem sábio é aquele que constrói a sua casa sobre o quê? Sobre rocha. Então, o que é a rocha? É a prioridade, é a opção fundamental, é Deus. Então veja como esse degrau é necessário para a gente fazer a escolha importante. E o último degrau, qual seria? A perseverança. Porque não adianta eu ter tido o discernimento, não adianta eu ter feito uma análise crítica, não adianta eu ter feito uma opção fundamental, se eu não tenho disposição de fazer uma caminhada com continuidade. Porque faz parte do nosso humano começar e nunca terminar. Faz parte do nosso humano começar e parar no meio do caminho e não chegar a lugar nenhum. Precisamos chegar a alguma coisa. Precisamos chegar a algum lugar. Precisamos chegar na nossa meta, que é essa verdadeira experiência com Deus. Então a gente precisa ser perseverante. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto que nós escutamos do profeta Oséias, do capítulo 8, dos versículos de 4 a 7 e dos versículos de 11 a 13, nos dá este alerta para que a gente possa realmente ter uma vida voltada para as coisas de Deus, não uma vida voltada para as coisas do mundo. O próprio Senhor Jesus já havia feito um alerta a respeito desta situação. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo, não pertencem ao mundo. Infelizmente, alguns cristãos hoje reinventaram esta frase de Jesus. Alguns cristãos procuram viver assim. Nós estamos no mundo, somos do mundão e não estamos nem aí para Deus. Alguns cristãos, infelizmente, vivem assim. Não é só pagãos, não. Não é só ateu, não.
alguns cristãos têm esse tipo de mentalidade. Então nós queremos pedir o Espírito Santo, iluminados por esta palavra, para que nos ajude a fazer este verdadeiro e bom caminho de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.